Olá, os acadêmicos e as acadêmicas. Eu gostaria de cumprimentá-los no início desse segundo semestre do ano de 2012. Nós vamos iniciar esse semestre com uma dinâmica diferente das outros semestres, né? Vamos iniciar com dois eixos que iniciaram concomitante, que é o eixo da educação popular e também o eixo que trata sobre as abordagens de pesquisa, que é uma nova dinâmica do curso, e eu acredito que será muito frutífero para todos nós, tanto de parte do corpo docente do curso e também do corpo discente, que são vocês. Então, a partir do dia 4, hoje já iniciaremos às 19 horas a aula presencial, e essa aula presencial na qual trata da aula do eixo da educação popular, porque concomitante os dois eixos iniciarão, mas cada semana haverá uma aula presencial de um eixo, ou seja, nessa semana a aula presencial será do eixo da educação popular, e na próxima semana a aula presencial será do eixo da abordagem de pesquisa, e na outra semana da educação popular, e assim por diante. Todas essas informações estarão disponíveis no cronograma de cada eixo, né? Mas só para vocês terem uma ideia de como será estruturado o semestre, e bem como os dois eixos. No tangente à aula presencial do eixo de educação popular, vocês terão uma dinâmica um pouco diferenciada, né? Que será organizada e também estruturada e de uma forma bem dinâmica, digamos. E os tutores e as tutoras presenciais organizarão um pouco a dinâmica dessa aula. E nessa semana, além da aula presencial, vocês terão tarefas de casa, né? Que é um texto produzido pela professora Rojane, que faz parte do corpo docente do curso, né? Que é professora pesquisador do Polo de Serafina Correia. E vocês terão também dois textos e um filme para assistir em casa, que é Quem Quer Ser Milionário, no qual vocês vão fazer uma relação entre esse filme e os demais textos que serão disponibilizados durante a semana. E para além do fórum obrigatório, né, da semana e os fóruns obrigatórios desse eixo, terá também uma dinâmica diferente. Ao longo do eixo, né, que não é mais 3 semanas, ou seja, 3 movimentos, mas a partir de agora são 6 movimentos, ou seja, 6 semanas, visto que os dois eixos iniciarão concomitante, né, também os dois durarão um período de 6 semanas. Vocês terão muito mais tempo para fazer as leituras, para fazer as atividades, que não serão tantas, né, devido a que vocês terão dois eixos concomitantes, mas de outro lado vai contribuir na qualificação dos trabalhos, né, que vocês terão que desenvolver ao longo do eixo, e também as leituras, que não são leituras tão maçantes ao longo do semestre, mas são importantes para a formação de vocês. E vocês terão um fórum obrigatório, né, que esse fórum obrigatório será aberto na primeira semana e na segunda semana, né, do eixo da educação popular, e na terceira semana vocês terão outro fórum, que é o fórum 2, nós estamos chamando fórum obrigatório 2, que é durante a terceira e a quarta semana, e o fórum obrigatório 3, que será durante a quinta e a sexta semana. E além disso, haverá um fórum de dúvidas para sugestões, comentários, críticas, e também para poder tirar as dúvidas ao longo dos estudos durante esse eixo. E a grande novidade também desse eixo, o trabalho final do eixo será um livro digital, né? Ou seja, o livro digital, que é um dos recursos tecnológicos, né, de informação, de comunicação, que está à nossa disposição, digamos, a nosso uso no curso, e nós também estamos colocando esse material, né, esse livro digital, que é uma prática também
pedagógica ou didática que pode ser aproveitada para produzir, para além dos conteúdos das atividades que serão desenvolvidas no curso, também como publicizar, como socializar esses conteúdos, essas produções epistemológicas e esses artigos, os textos, num livro digital, que futuramente possa ser socializado entre os colegas e também os professores do curso. E vocês terão um tutorial de como fazer esse livro digital, mas somente na última semana, na sexta semana, vocês terão que elaborar de fato esse livro digital e postar no ambiente. Mas eu peço para vocês, a partir do primeiro dia de aula, no dia 4, a partir da primeira semana, cada tarefa, cada atividade que vocês vão desenvolvendo, já vocês podem ir pensando de como aproveitar desses materiais, né, pedagógicos, essas produções de materiais para o livro digital. E na segunda semana não haverá aula presencial do eixo de educação popular, mas vocês terão aula presencial para o eixo abordagem de pesquisa. Durante a semana vocês terão um texto do Gramsci sobre os intelectuais e também a organização da cultura, que trabalha também um olhar mais do sistema escolar, e para discutir ao longo da semana no fórum obrigatório. E na terceira semana vocês já haverá aula presencial do eixo de educação popular, onde a dinâmica será um pouco diferente. Vocês vão escutar 4 músicas, né? Vocês vão ler as letras dessas músicas e vão elencar o conteúdo das letras das músicas com os textos discutidos sobre educação popular, educação formal, educação informal na aula anterior, ou seja, na primeira aula presencial. E a tarefa que vocês terão uma tarefa durante a semana no terceiro movimento, que é a leitura de 2 textos, né, que são textos que não são densos, né, que um texto é sobre movimentos sociais e educação popular, da Conceição Paludo, que é professora da Universidade Federal de Pelotas, né, que trabalha também vem pesquisando e é uma intelectual também reconhecida na área da educação do campo, né, que faz parte da Faculdade de Educação, e um outro texto sobre emancipação e regulação, onde vocês terão também um vídeo da professora Vânia do nosso curso, que também faz parte da organização desse eixo, junto com toda a equipe que vocês já conhecem, a professora Pama Lomid, a professora Sabrina, a professora Rojane, a professora Priscila, a professora Érica e eu somos integrantes dessa equipe que está na frente desse eixo, né? Ou seja, da organização desse eixo de educação popular. E a professora Vânia produzirá um vídeo curto para comentar um pouco sobre esses textos, né? Ou seja, facilitando um pouco a discussão das categorias cruciais discutidas no texto tanto da Conceição Paludo também da Nilo Street. E na quarta semana não haverá aula presencial do eixo do Educação Popular, mas vocês terão durante a semana uma dinâmica um pouco diferente em relação às outras aulas, porque vocês vão fazer uma saída a campo, né? Vão visitar o movimento social no município de vocês. Caso que alguns não encontram movimentos sociais, um movimento social no município no qual vocês residem, vocês podem fazer uma pesquisa na internet, escolhendo um movimento social, e depois vocês vão escolher uma imagem, uma fotografia, uma historinha, os desenhos, quadrinhos que represente esse movimento social. Vocês vão ter muito mais detalhe ao longo do curso, né? Tanto no fórum de dúvidas quanto no fórum
obrigatórios sobre a discussão do texto, né? Eu vou deixar um pouco no ar e para não precisar detalhar todo sobre essas atividades nesse vídeo de apresentação, porque o objetivo do vídeo é justamente dar um pontapé do início desse semestre, bem como o início desse eixo, né? E na quinta semana vocês terão uma aula presencial, né? Nessa aula presencial a dinâmica é fazer uma amostra, ou seja, exposições das atividades que vocês vão desenvolver já na quarta semana, a partir da ida a campo, né, da pesquisa sobre o movimento social. Vocês vão fazer a apresentação dessa atividade na quinta aula, que será uma aula presencial do eixo de educação popular, onde você vai ser em forma de amostra, né? Vocês podem apresentar os trabalhos, o resultado do trabalho de vocês em forma, digamos, de cartazes, banners, podem aproveitar de materiais de jornais, imagens e assim por diante. E vocês terão também mais orientações a respeito de como apresentar esse trabalho. E junto com os tutores e as tutoras presenciais também vocês terão muito mais informações a respeito. E por último, que será a sexta semana, que é entre dia 9 a 15 de outubro, não haverá aula presencial e durante a semana vocês não terão texto, né, e materiais para fazer leituras e para acompanhar durante a sexta semana, porque julgamos pertinente deixar a semana para poder trabalhar no livro digital. Ou seja, vocês terão o tutorial do livro digital, né, para fazer leitura, e também juntar todos os materiais que vocês produziram ou produzirão ao longo do eixo das 5 semanas e qualificar esses trabalhos, né, a partir dos comentários, dos pareceres dos tutores e os PPs para usar os conteúdos nesse livro digital. E a respeito da avaliação das atividades desse eixo, quais são as atividades que serão avaliadas? Vocês terão o livro digital, né, que será avaliada, as participações nos fóruns que serão obrigatórios, né, vocês terão 3 fóruns, mas nos 3 fóruns cada semana haverá um fórum aberto para participar, e também a amostra que será realizada e desenvolvida no polo de apoio presencial, ou seja, a amostra será avaliada pelas tutoras e pelos tutores presenciais, mas a dinâmica dessa amostra será dividida em 2 grupos. Um primeiro grupo, no caso, alguns polos que possuem 20 alunos, os 10 primeiros alunos apresentarão num período de 45 minutos os seus trabalhos, os 10 alunos farão visitas a esses trabalhos durante a amostra. Vocês terão que fazer questionamentos, perguntas, e os colegas deverão responder a essas perguntas, fazer comentários e também, quando for necessário, acatar as sugestões para incorporar esses trabalhos, essas produções epistemológicas no livro digital. Todas essas informações vocês não se preocupem, né? Fiquem calmos, né? Vocês terão todas as informações ao longo do semestre, né? Ao longo do eixo das 6 semanas. E já nos fóruns de dúvidas, né? Nos fóruns obrigatórios, e assim por diante estamos à disposição de vocês para poder responder as perguntas ou as dúvidas que surgirão ao longo desse eixo. De antemão, gostaria de agradecer toda a equipe que participou na organização desse eixo, e também contar com a colaboração e a compreensão de vocês para ter êxito e sucesso nesse eixo que, com muito carinho, a equipe preparou para contribuir na formação de vocês e qualificar cada vez mais o debate, já que estamos num outro semestre, os compromissos são outros, as exigências também são outras, e os trabalhos, as atividades cada vez mais serão qualificadas. Um bom semestre, um bom eixo, bons estudos, e me coloco à disposição de vocês. Um grande abraço para todos e para todas.